Olá, um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Hoje, 12 de junho de 2019, confira as principais notícias desta quarta-feira, agora aqui na TV Difusora. O governo do estado confirma para o dia 15 deste mês a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2019. Oficinas qualificam o público em relação à discussão sobre o orçamento. As oficinas qualificam a participação popular na discussão sobre o orçamento público. Caminhada marca o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Você vai ver também como hoje é Dia dos Namorados. Vamos falar sobre relacionamentos saudáveis e outros nem tanto assim. Procon faz pesquisa e mostra a variação de mais de 700% nos preços das chamadas lembranças presentes no Dia dos Namorados. Essas e outras notícias agora no Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 1 minuto. Vamos agora com imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses, saber como é que começou essa quarta-feira em São Luís. Imagens você tem aí da Biblioteca Pública na Praça do Panteão, aí centro da cidade. Já, portanto, teremos informações girando pela cidade do nosso Eduardo Ericeira, mas aí uma imagem bela de um dos prédios históricos aqui da cidade, né? Tradicionais aí, a Biblioteca Pública bem no centro da cidade, tempo meio nublado nessa manhã de quarta-feira e assim que começa o dia na capital de todos os maranhenses. Imagens aí do repórter cinematográfico José Antônio Teixeira. E o Bom Dia de hoje começa também falando sobre uma boa notícia para os servidores públicos do estado, hein? É que foi confirmado para esse fim de semana o pagamento de metade do 13º salário. O Eduardo Ericeira confirma para nós essa informação. Olá, Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Que boa notícia, né, para os servidores públicos estaduais. São cerca de 110 mil servidores entre ativos e inativos. Vai haver essa antecipação, a confirmação foi feita pelo próprio governador, aí utilizando as redes sociais, para o dia 15 de junho. Normalmente é no primeiro dia de julho, primeiro dia de julho que é pago essa antecipação, que é paga essa antecipação aí do 13º salário, mas houve essa antecipação por conta do planejamento orçamentário, mesmo com tanta dificuldade financeira enfrentada por todos os estados, por todo o país, não é diferente aqui no estado do Maranhão. Com esse planejamento pôde acontecer essa antecipação do pagamento da metade aí, no caso do salário do 13º salário, a antecipação aí de 50% já para este sábado, dia 15 de junho, tá? Inclusive que foi aí feito esse anúncio pelo próprio governador Flávio Dino. As pessoas, os servidores públicos, eles podem acessar a versão digital do contra-cheque por meio do site da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência SEGEP ou então pelo aplicativo do portal do servidor disponível gratuitamente para sistemas operacionais Android e iOS. Para isso é necessário apenas senha de acesso que pode ser cadastrada presencialmente na sala do portal do servidor que fica localizado no edifício Clodomir Millet, no bairro do Calhau. Adalberto. Obrigado, Eduardo, por essa informação relacionada ao 13º. Agora, Eduardo, isso aí é importante para o orçamento das pessoas, dos servidores, né? E por falar em orçamento, daqui a pouco está prevista ainda hoje uma oficina qualificando as pessoas sobre o orçamento público, né? Agora não é orçamento privado, é orçamento público, mas a ideia é capacitar as pessoas que atuam em espaços de controle social, por exemplo, como os conselhos, os fóruns, não é isso? Pois é, Adalberto, oficinas aí que vem acontecendo desde o mês de maio e se encerram só agora no final de junho, já no começo de julho. Foram várias oficinas, 35 encontros que foram realizados, aí audiências que foram realizadas, esse debate envolvendo o governo do estado e a população, justamente para sugerir como esse dinheiro pode ser aplicado nas diversas áreas aí de serviços públicos. Agora acontecendo essa última fase dessas oficinas, dessas audiências. Agora quem vai coordenar é a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Serão 4 datas, começando hoje, dia 12 de junho, também nos dias 18 e 25 e também 26 deste mês, as outras 3 oficinas acontecendo em várias áreas, em diversos pontos. Como eu disse, Adalberto, a coordenação dessa última é pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, por meio aí da Escola dos Conselhos. Quem quiser fazer a inscrição pode ser feita por meio aí do site, do e-mail aí do e-mail escolaconselhos
tudo junto, escolaconselhos@sedepop.ma.gov.br ou por meio do WhatsApp 9 DDD 98 99110 63 64. Também serão realizadas aí essas inscrições no dia, nos locais que vão acontecer essas audiências, mas dependendo aí da quantidade de vagas. A primeira audiência acontecendo hoje no Convento das Mercês, na Rua da Palma. Aí segue no dia 18, será no prédio do IEMA, na área ali da Rua da Estrela, na área Itaquibacanga, na Estrada do Gapara, na Vila Embratel, essa já do dia 18. No dia 25, videoconferências a partir das 15 horas nos polos da UEMANET, também Universidade Aberta. E no dia 26, a partir da 1h30 até as 18 horas, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro da Coab. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta participando aqui do Bom Dia Maranhão. Eduardo Ericeira girando pela cidade, trazendo informação para você. São 7 horas e mais 6 minutos. Agora vamos falar de segurança com Silvan Alves. Silvan está comigo, ele que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, e a gente fala aqui, aproveita para registrar, que a gente precisa mudar aquela cultura do homem achar que é dono da mulher. A gente vê vários casos de feminicídio ainda acontecendo e a denúncia precisa ser feita, né? Nós tivemos ontem o julgamento de um homem acusado de matar a ex-mulher em um hotel, inclusive, aqui na capital, depois de ter feito ela, inclusive, como refém, não é? Exatamente. A sessão, Adalberto, na verdade, ela está marcada para hoje, né? Vai começar daqui a pouco, lá no Fórum Desembargador Sarney, no Calhau. Esse caso teve grande repercussão, porque era o ex-marido, ex-companheiro, né? Ex-companheiro, e aí ele queria reatar o relacionamento, ela não aceitava. A Weslaine Maiane Correia, essa senhora, ela passou por várias cirurgias, porque o tiro foi no rosto, o tiro que ela recebeu, e aí, com muita dificuldade, ela acabou conseguindo se recuperar. O acusado é Eliezer da Cunha Reis. De acordo com a investigação feita pela polícia na época, ele fez todo um planejamento, alugou um carro e fingiu que estava tentando se reaproximar dela para ganhar confiança, disse que ia levá-la a um determinado motel para conversar, reatar o relacionamento, e lá ele acabou, né, tentando matá-la, e depois teria tentado, ele queria recorrer ao suicídio, só que não conseguiu isso, porque a polícia invadiu, né? Houve toda uma situação de tensão até que ele fosse preso. E aí, portanto, daqui a pouco, ele deve ser submetido à sessão do Tribunal do Júri Popular, que acontece daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no Fórum Desembargador Sarney, no Calhau, na sessão que vai ser presidida pelo juiz Osmar Gomes. Silvan, agora nós tivemos, lamentavelmente, ontem mais um caso de feminicídio no estado, né? Foi lá em Imperatriz? Lá na cidade de Imperatriz houve um caso. Lá a polícia está à procura ainda do autor do crime. No caso era uma adolescente de 16 anos, eles conviviam pouco mais de um ano, que ela convivia com o acusado, que está foragido, Jorge Denis de Macedo. Ele acabou matando depois que desentenderam, e que ela abandonou a casa, abandonou o relacionamento e estava voltando para a casa da avó. E aí ele acabou pegando a vítima bem nas proximidades ainda da casa lá, tirou a vida da vítima, uma jovem de 19 anos. Aliás, ele tem 19 anos e ela 16, acabou tirando a vida dela e está foragido. A polícia está tentando localizar o Jorge Denis de Macedo, e se não for encontrado dentro das próximas horas, a polícia a Delegacia Especial da Mulher deve solicitar a decretação da prisão preventiva dele. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9. E atenção, hein? Vai faltar água hoje em vários bairros aqui da capital. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Confira. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, informou que nesta quarta-feira, a partir de 9 da manhã, haverá desligamento do sistema Italuís com duração de 4 horas, a pedido da concessionária de energia elétrica Semar, para manutenção preventiva na linha de transmissão que alimenta a subestação de energia do sistema Italuís.
Entre os bairros atingidos estão Madre Deus, Goiabal, Codozinho, Vila Bessa, Belira, Lira, parte da Areinha, Fé em Deus, Floresta, Retiro Natal e Monte Castelo. Após esse período, a CAEMA fará intervenções e o abastecimento de água será normalizado gradativamente a partir de 5 da tarde. A relação completa com os locais atingidos pelo desligamento você confere no portal MA10. O Serviço Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão abriram processos seletivos para o preenchimento de vagas para 12 profissionais de ensino médio e superior nas cidades de São Luís, Pinheiro, Rosário, Imperatriz, Açailândia e Caxias. Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 6.850. As inscrições custam R$ 60 para os cargos que exigem o ensino médio, R$ 80 para os de ensino superior e podem ser realizadas até às 23h59 do dia 17 de junho, pelo site do Sistema FIEMA. O Instituto Federal do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Ensino, divulgou a chamada regular do SISU para o segundo semestre. De acordo com o Instituto, as matrículas serão efetuadas nos campi de oferta do curso entre os dias 12 e 17, no horário de 8 da manhã a meio-dia e de 2 da tarde às 5. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios constantes no edital. Em Caxias, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, promoveu uma ação gratuita de orientação jurídica. Bom dia, Zé Carlos Oliveira. Olá, Adalberto, bom dia. A Comissão de Jovens Advogados da OAB, em parceria com faculdades particulares, realizou aqui em Caxias uma ação social com o objetivo de agilizar a resolução de processos judiciais. A ação levou orientação jurídica gratuita à comunidade. Francisco e Edinaldo foram até o centro paroquial em busca de orientação jurídica. Para eles, uma ação que contribui com a comunidade. Ela é vital para a sociedade, né? Em primeiro lugar, que o cidadão vai ter o conhecimento em cima de seus direitos, né? Pode ser que minha dúvida seja a dúvida de muitas pessoas daqui da comunidade, que é em relação a regularizar um nome, junto com a justiça, em relação a dívidas. A ação social da AB foi promovida pela Comissão de Jovens Advogados, em parceria com a ESA e mais 2 faculdades particulares da cidade. Nós estamos trazendo à comunidade, quer seja zona urbana ou zona rural, essa orientação jurídica, certo? Disponibilizando acadêmicos, advogados e conciliadores também. Uma ação gratuita que contou ainda com conciliadores do Tribunal de Justiça do Maranhão, que atuam em Caxias. Nós estamos aqui atuando como conciliadores e instrutores dos alunos que estão aqui também realizando a responsabilidade social pela universidade e ajudando a sociedade naqueles casos que eles trazem para nós. A responsabilidade social levou acadêmicos de direito a sair da sala de aula para a prática, um contato com a vivência da profissão. Ter essa oportunidade é uma oportunidade enriquecedora, porque esse contato com o cliente, esse contato com o assistido, para nós que estamos saindo da academia, é muito importante. Agora é com você, Adalberto. Bom dia. Bom dia, Zé Carlos, a você e a todos os amigos aí em Caxias. São 7h mais 13. No próximo bloco, Caminhada marca o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E você vai ver também a terceira entrevista da série com os candidatos a reitor da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Hoje vamos entrevistar o professor Ridvan Fernandes. Tem ainda de Ocutrim e o bloco de política do Bom Dia. A gente volta já já, imagens ao vivo agora do centro da capital maranhense, imagens aí da Praça do Panteão no Complexo Deodoro. Voltamos em instantes. São 7h mais 17 ao vivo. Bom dia, Maranhão, para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para marcar a data, acontece daqui a pouco uma caminhada no centro da cidade, de onde fala agora o repórter Eduardo Ericeira. Eduardo, o pessoal já está concentrado aí, daqui a pouco começa a caminhada? Pois é, Adalberto, a previsão é que comece a partir das 8 horas da manhã. A concentração é aqui, em frente à Biblioteca Pública Benedito Leite. Por enquanto só tem aqueles policiais militares, Adalberto, mas é outra solenidade que vai acontecer também aqui na região central da cidade. Mas o ato está previsto, sim, que vai acontecer a partir das 8 horas da manhã. Uma caminhada de conscientização sobre os prejuízos do trabalho infantil e a importância de assegurar os direitos da criança e do adolescente, que será realizada nesta quarta-feira. O ato marca o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A partir das 8 horas da manhã,
um cortejo aí pela Rua Grande, no centro da cidade. Também vai acontecer um outro evento das 8 da manhã até o meio-dia. Está sendo promovida uma reunião técnica para discutir o trabalho em rede na sede da Superintendência Regional do Trabalho, no Dal Plaza, no bairro da Coab, também a fim de construir um fluxo de enfrentamento ao trabalho de crianças e adolescentes aqui na capital São Luís, e vai contar com a participação de vários profissionais. Adalberto, a gente preparou um VT, olha, só nos últimos 5 anos, e é um número aí bastante relevante, é uma preocupação muito grande em relação a isso. Nos últimos 5 anos, são mais de 500 denúncias que foram registradas aí relacionadas ao trabalho infantil e adolescente aqui no estado do Maranhão. É um número bastante alto, mas ainda bem que por aqui também existem aí boas práticas que comprovam que jovens podem trabalhar, ter a chamada experiência logo cedo, mas tudo dentro da lei. A gente preparou uma reportagem que mostra pra gente, é o repórter Hugo Viegas. Há 3 meses, Zielen faz parte do programa de jovens aprendizes de uma empresa. Aos 19 anos, já começou a ter noção das responsabilidades que o mercado de trabalho exige. Desde já você começa também a ter uma responsabilidade. Ou seja, você não é apenas um jovem, você é um jovem que já tem uma responsabilidade para arcar, com horário para chegar, postura de se comportar em um local, como de fato o mercado de trabalho ele vai exigir de você. Paulo também faz parte do programa. No setor de engenharia, antes dos 20 anos, sabe bem o que busca. O principal objetivo é trabalhar, me dedicar ao máximo para que eu possa ser efetivado futuramente. E as chances são grandes. Somente aqui nesta empresa, mais de 700 jovens fazem parte do programa. Além da oportunidade de desenvolvimento profissional, 90% deles ainda chegam a ser efetivados. É uma grande oportunidade, né, no mercado de trabalho para os jovens aprendizes. A gente faz essa triagem, faz a entrevista e, caso aprovado, a gente distribui nos setores e durante todo o ano a gente faz o acompanhamento dos analistas da responsabilidade social e fica treinando, desenvolvendo ele para que futuramente, quando acabar o contrato, a gente possa estar efetivando o máximo possível de aprendizes. Mas nem sempre é assim. Esta auditora do Ministério do Trabalho diz que o Maranhão ainda ocupa uma posição preocupante quando o assunto é exploração do trabalho infantil. O Maranhão hoje, infelizmente, ocupa o 5º lugar no ranking dos estados com maior taxa de ocupação de crianças e adolescentes. Nós temos, em dados oficiais do IBGE, aproximadamente 94 mil crianças e adolescentes ocupadas. Esses números podem chegar até 147 mil crianças e adolescentes ocupados, se a gente considerar também as crianças e adolescentes que estão ocupados no autoconsumo ou na construção para o próprio consumo. Dados do Ministério Público do Trabalho mostram que entre 2014 e 2019 foram 586 denúncias registradas no estado. A maioria delas relacionadas ao trabalho doméstico infantil, exploração sexual comercial e também ao trabalho de crianças em lixões. Em casos assim, várias sanções podem ser aplicadas. O empregador ou a pessoa que fizer a vez do empregador vai ser autuada, vai receber um auto de infração. Esse menor vai ser afastado, ele vai receber também um termo de afastamento. Vão ser calculados todos os direitos que ele tem direito e a pessoa vai ser instada a pagar também sob pena de autuação. Pois é, Adalberto, a gente percebeu na reportagem do Hugo Viegas que as pessoas pagam uma pena alta aí, multa, também pode acontecer até algo pior para as pessoas que fazem esse tipo de prática, que é ilegal, que aí é imoral também, é a prática abusiva de trabalho aí contra crianças e adolescentes, mas há bons exemplos também, como a reportagem mostrou, dentro de uma legalidade, na questão do primeiro emprego, de um estágio, aí dentro de toda uma legalidade, dentro de toda uma organização, planejamento, é importante também para que a pessoa seja inserida nesse mercado de trabalho, desde que seja de forma organizada e planejada. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouco, portanto, uma caminhada lá no centro da cidade, marcando esse Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. O Bom Dia Maranhão de hoje abre espaço para mais um candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão. Hoje a entrevista é com o professor Ridvan Fernandes. Vale lembrar que a sequência das entrevistas aqui na TV e na Rádio Difusora FM aconteceu por ordem alfabética e cada candidato terá 8 minutos aqui na TV e 10 minutos na Rádio Difusora FM. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, telespectadores da TV Difusora.
Professor, qual é a motivação que o senhor tem de colocar o seu nome à disposição da comunidade universitária, principalmente nesse cenário que vivemos hoje de corte orçamentário, de dificuldades extremas das universidades públicas no país? Olha, eu sempre digo que nesse processo eu tenho 2 desafios. O primeiro que é meu e é da coletividade, da sociedade brasileira, que é defender a universidade pública financiada pelo Estado de forma plena, e que ela funcione no seu papel educador desse país, papel de produção de conhecimento. Esse é o primeiro desafio que é meu, eu repito, coletivo, da sociedade, e que as ruas estão mostrando isso, que a sociedade resolveu abraçar essa causa. É a causa nobre da universidade, que a consequência disso, você se referiu, é a questão orçamentária que está posta no momento. E o segundo desafio, que é aí um desafio da comunidade universitária, liderada por mim e por um grupo de professores, de técnicos, de estudantes, que é enfrentar no processo eleitoral desse ano, o que nós chamamos de oligarquia, um padrão de gestão que está imposto aí na universidade há mais de 20 anos, liderado por um núcleo de poder sitiado na área da saúde, e nós, do Centro de Ciências e Tecnologias, e agregando a outros centros acadêmicos, resolvemos participar do processo, colocando como alternativa a esse modelo, a esse padrão de gestão, que não atende no momento à universidade, porque foi desenhado para um ambiente universitário situado na ilha, e a universidade expandiu, chegou ao continente, nós temos 8 campos no continente, e isso faz com que esse modelo seja centralizador ao ponto de levar ao completo isolamento, né, das unidades acadêmicas que fazem a universidade no interior. Professor Ritvan Fernandes é professor titular com 29 anos de efetividade como docente. Ele, como gestor acadêmico, foi chefe do departamento de Química por 2 oportunidades, coordenador do programa de pós-graduação em Química por 2 oportunidades e atualmente é diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. Professor, o senhor, no seu plano de gestão, aponta como um dos principais pontos essa crítica que o senhor faz, né, da centralidade, ou seja, descentralizar é o caminho. Mas como fazer isso na prática? Que pontos o senhor aponta nesse plano, o senhor pretende implantar chegando à reitoria da universidade? Olha, Adalberto, primeira questão de disputar a eleição para renovar, porque é republicano, né? Antes de mais nada, é republicano a alternância de poder. E esse modelo implantado que a gente combate, chega ao ponto de que as unidades acadêmicas, elas ficam inviabilizadas de funcionar. Isso, o senhor pode dar um exemplo prático? Por exemplo, tu sabe qual é o orçamento do campus de São Bernardo? Não sabe, né? O de Bacabal também não sabe. O meu centro, que é um centro importante da universidade, grandioso, conhecido, você também não sabe, mas são iguais. Sabe qual é o orçamento? 0. Então, ninguém pode fazer uma gestão da universidade do tamanho da UFMA, com 20 mil e poucos alunos, 2 mil professores, 1.700 estudantes, num modelo de gestão que é concentrado no ambiente da pró-reitoria e da reitoria. Ou seja, você fazer fila no gabinete da reitor ou da reitora, no momento, para solicitar pequenas demandas, menores demandas. Então, é um modelo que não atende. Isso, como fazer isso? Obviamente que é de forma planejada. Isso não se faz da noite para o dia, de forma planejada. Agora, planejamento, existe um bom planejamento e um mau planejamento. Então, o planejamento que nosso modelo de gestão é aquele que está voltado para um ambiente, canalização dos recursos para os ambientes, recursos e ações para os ambientes onde acontece a universidade, que são os ambientes acadêmicos, os centros acadêmicos, onde está a sala de aula, onde estão os ambientes de produção do conhecimento. O senhor faz, no plano de gestão, o senhor aponta alguns caminhos, faz uma análise diagnóstica da universidade e aponta a necessidade de modernização na política pedagógica. Como que isso aconteceria na prática? Na prática, primeiro, atualizar todos os projetos pedagógicos da instituição, voltado para a questão de inserção de novas tecnologias, obviamente, inovações, projeto pedagógico que sejam dinâmicos, flexíveis, projeto pedagógico que estejam associados à demanda social atual, de repente. Isso é um papel da Pró-Reitoria de Ensino, mas nesse eixo, nessa orientação. Isso é o caminho a ser perseguido. E mais importante, é que estabeleça-se um padrão para dar um UFPA de ensino, ou seja, que você que se forme no campus de São Bernardo, de Bacabal e de Codó, tem o meu padrão de ensino que se formou aqui em São Luís. É o que exemplo das grandes universidades. Eu sempre cito que eu fiz doutorado na
na USP, mas não foi na USP de Piracicaba. Eu tenho um amigo que está aqui presente, que fez doutorado na USP de São Carlos. Não foi na USP de São Paulo, mas o padrão mesmo, padrão USP. Então, eu quero o padrão USP para todos os campos. E como está constatado agora, há de níveis, assimetrias. Na área de extensão e pesquisa, o que é que o senhor destaca como pontos principais da sua proposta? Olha, a pesquisa, felizmente, a universidade tem uma massa crítica maravilhosa. Nós temos 2.000 professores, desses professores, 70% eles possuem doutorado e qualidade para desenvolver pesquisa. Na questão da pesquisa, isso é a iniciativa dos pesquisadores, obviamente, dos grupos organizados de pesquisa, e a pró-reitoria cabe apenas, no caso, fazer políticas indutivas para diminuir a simetria que existe no campus de São Luís e do campus do continente. Isso está dentro do processo de descentralização. Mas a pesquisa está amarrada hoje, está limitada, a questão de ação de pesquisa, ao padrão nacional, hoje, atualmente, de orçamentário. Estão cortando verbas para pesquisa, estão reduzindo bolsa de pesquisa, e isso limita muito e compromete o futuro da instituição nesse sentido. O ideal é reverter a situação, aí remete ao ponto inicial, é lutar para que a universidade pública volte a ser funcional e que a ciência e a tecnologia volte a ser financiada. E o Hospital da UFMA teria atenção especial do senhor também? O Hospital da UFMA a gente tem que reconhecer que é um hospital que funciona, que tem uma certa referência. Ele precisa mais integrar as disciplinas associadas, as áreas associadas à saúde, para fazer maior integração em nível de pós-graduação, principalmente. Professor Ridvan, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Primeiro, volto a agradecer o espaço concedido e voltaria para a comunidade universitária, que ela terá no dia 26 a oportunidade de mudar, a oportunidade de renovar, a oportunidade de implementar na instituição um modelo que atenda o conjunto da universidade, que faça dela um só corpo, sem assimetrias. Professor, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, obrigado pela participação aqui na TV Difusora. Eu que agradeço. Professor Ridvan Fernandes foi o nosso terceiro entrevistado. Amanhã receberemos aqui no estúdio o professor Webson Madeira para essa entrevista. Vai ao ar no Bom Dia Maranhão para todo o estado do Maranhão. Nós temos a Universidade Federal, claro, não só aqui em São Luís, espalhada em vários campos no interior do estado. E amanhã você vai conhecer então as propostas do professor Webson Madeira. Daqui a pouco na Rádio Difusora FM, no programa Repórter Difusora, o professor Ridvan será entrevistado de Robson Júnior. Expressar emoções, comunicar e facilitar o aprendizado. Esses são alguns dos benefícios de um aplicativo educacional que a rede de ensino aqui da capital está disponibilizando para auxiliar estudantes com dificuldades na fala. Oi, sou a Arielle. Estudo no Leonel Brizola. O Livox é um aplicativo que foi desenvolvido para auxiliar na comunicação e no processo de aprendizagem de pessoas com alguma deficiência que impossibilite a fala, como autismo e paralisia cerebral, por exemplo. O Livox possui tecnologia que se adapta à deficiência ou condição do usuário, apresentando diversas funções que auxiliam na comunicação com teclado inteligente e correção de toque. Você tem possibilidades de trabalhar com ele desde o destino a respeito daquilo que ele quer, como também as ações sobre a alfabetização, sobre o sistema numérico, sobre as formas geométricas, as cores. Então você tem toda uma gama de informações a partir de um aplicativo que é pensado diretamente nessas possibilidades para ampliação dos usos da vida diária, da vida prática. 50 professores da rede de ensino em São Luís foram treinados e atualmente trabalham com mais de 100 alunos que necessitam de uma comunicação alternativa. E aqui nós trabalhamos justamente as áreas onde eles têm maior dificuldade, área de linguagem, ou área de atividade de vida diária, ou área social. Então, aqui ele não substitui, ele não tem, a sala de recursos ele não tem um caráter substitutivo, mas ele tem de complementação. Esse trabalho faz parte do projeto de tecnologia assistiva educacional para o uso de comunicação alternativa. O secretário municipal de Educação destacou que a meta é alcançar 300 estudantes até o final deste ano letivo. Há uma preocupação também sistemática com a formação dos professores para a utilização adequada do equipamento. Em relação a esse projeto, eu tenho visto, tenho notado, tenho sido informado de que os professores estão muito satisfeitos, porque facilita também a atividade dele com aquela criança que é deficiente. Muito bom, a tecnologia auxiliando a educação, e acima de tudo uma educação
inclusiva, né? Precisamos mudar alguns parâmetros em relação à educação. Já existem marcos legais, claro, estabelecidos aí para que essa educação seja de fato inclusiva, para que mais pessoas participem, mas na prática precisamos avançar bastante. Esse é um exemplo interessante de aliar tecnologia ao setor educacional. São 7h mais 33 minutos. Agora vamos falar com o nosso colunista de política, João Coutrinho, aqui no Bom Dia. Vem para cá, João Coutrinho, para a gente poder zerar nossa pauta, como dizem os parlamentares aí, pauta que está trancada lá no Congresso Nacional, pelo menos essa é a expectativa. E o Sérgio Moro, o ministro, vai ao Senado para explicar a conversa vazada aí. Enfim, a imprensa ainda repercute esse fato e agora, de repente, a ida dele ao Senado pode ser aí. Ele seria convocado naturalmente, mas acabou se antecipando, não é isso, John? É isso, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Essa pauta envolvendo o Sérgio Moro ainda vai demorar a ser limpa, Adalberto. E o Sérgio Moro se autoconvidou. Ontem ele falava com a senadora Simone Tebet e disse que tinha um desejo de ir ao Senado para explicar esse vazamento, né, dessas conversas entre ele e o Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Então, ele já se antecipou porque, Adalberto, poderia ser feito um pedido na CCJ do Senado. E então ele já se antecipou e pediu então que fosse no dia 19. Portanto, Adalberto, no dia 19, o ex-juiz Sérgio Moro e atual ministro da Justiça e Segurança estará no Senado para prestar todas as devidas explicações sobre este caso que, para quem não sabe, foi uma conversa que foi vazada pelo site Intercept, onde ele conversa com o Dallagnol no sentido ali relacionado principalmente ao julgamento do ex-presidente Lula, na questão relacionada às provas e também a uma entrevista que ele concederia à Folha de São Paulo no sentido que poderia ajudar o Fernando Haddad nas eleições. João Coutrinho, o governador Flávio Dino se manifestou nas redes sociais a respeito desse assunto mais uma vez, né? Se manifestou. Qual é a tese do governador Flávio? Ele que é professor da Universidade Federal do Maranhão, professor de Direito e ex-juiz federal, hoje ele é governador do Maranhão. A tese que o Flávio tem levantado é a mesma tese de alguns juristas já explicitaram na imprensa nacional. O que ele diz, Adalberto? Ele diz o seguinte, que essas provas, ainda que fossem captadas de forma ilícitas, por exemplo, porque há uma suspeita de que foi um hacker que entrou nos aparelhos, né, celulares, tanto do Moro quanto dos procuradores. Há essa suspeita, apesar do Telegram já ter dito que não houve invasão. Mas apesar dessa captação ilícita dessas provas, segundo os juristas e o próprio Flávio Dino, ele entende o seguinte, que deve se apurar realmente, isso foi um crime, realmente é um crime, essa captação ilícita de provas, mas ainda assim é uma prova que não pode ser descartada para anulação, ou seja, não para condenar, por exemplo, o Moro, outros envolvidos, mas para anular, ou seja, inocentar acusados, no caso, o ex-presidente Lula. Tanto é, Adalberto, que no dia 25 já está pautado no Supremo Tribunal Federal uma análise, uma apreciação de um recurso da defesa do Lula, justamente no quesito parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro. A defesa do Lula já vinha alegando há muito tempo que o ex-juiz Sérgio Moro teria se comportado de forma parcial, ou seja, contra o presidente Lula no sentido de condená-lo. E a partir dessas provas, né, digamos assim, provas, podem então, na avaliação de juristas e do próprio governador Flávio Dino, que é juiz federal, podem anular o processo do Lula. Ou seja, isso vai para a pauta dia 25 no STF e é importante analisar. Ou seja, já pensou, já imaginou então, se os ministros decidem, portanto, né, reconhecer essas provas no sentido de anular o julgamento do Lula, ou seja, ele pode até ser colocado em liberdade. Então, é uma expectativa muito grande para o dia 25, porque na concepção de advogados, até de ministros, Adalberto, já se pronunciaram do STF, no ordenamento jurídico de nenhum lugar do mundo, digamos assim, é crível, é ético e moral essa conversa que o Moro teve com o Dallagnol no sentido de instruir, de orientar e até de cobrar operações da Lava Jato, dizendo que estava muito lenta, ou seja, o juiz não poderia ter interferido nisso. Portanto, isso vai ser levado para discussão no dia 25 do STF, podendo beneficiar o ex-presidente Lula. Obrigado, João. Um ótimo dia para você. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.
Aí, João Coutrin, nosso colunista de política, participando aqui do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a variação de preços dos produtos mais procurados na semana do Dia dos Namorados, que é hoje, né? São 7 horas e 37 minutos. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com o Bom Dia Maranhão ao vivo aqui na TV Difusora. Um instante só. São 7 horas e mais 41 minutos, 7h41, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Após mais de 60 dias, a obra do terminal rodoviário aqui da capital maranhense continua paralisada. Das 30 plataformas, somente 15 estão sendo utilizadas para o embarque e desembarque de passageiros. As demais foram interditadas pela Defesa Civil. Todo esse transtorno é consequência de problemas estruturais na cobertura do terminal que ameaça desabar. A situação está assim há mais de 60 dias sem uma solução. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura informou que já concluiu o projeto de estabilização da cobertura e que a empresa já apresentou o orçamento. Enquanto as obras na rodoviária não começam, os usuários é que sentem na pele as dificuldades. A principal reclamação, sem dúvida, é a falta de conforto. Tem alguns minutos, né? Mas ela vai esperar até 8 da noite com a filha dela. Então é bem desconfortável, a segurança é pouca também. Dona Josielma chegou na rodoviária desde 1 da tarde. O ônibus dela, com destino à cidade de Bacuri, só sairá às 8h30 da noite. Até lá, ela e a filha de 3 anos enfrentarão muitas horas de calor. Problema mesmo, porque tem muitas vezes que tem muitos passageiros e as cadeiras não são suficientes todos. Para aliviar o calor, só tomando água mesmo? Só tomando água. Já dei um banho nela ali no chuveiro, mas não adianta nada. E com parte do terminal interditado, falta espaço para acomodar tantos passageiros. Não tem cadeira, né, para sentar. Tem cadeira para todo mundo? É para todo mundo, né? Às vezes tem que ficar em pé mesmo. Nossa equipe de reportagem tentou ouvir o gestor do terminal, mas ele preferiu não se manifestar sobre os problemas identificados. Foi aprovada na região Tocantina a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que deve investigar e apurar investimentos destinados à área da saúde em Imperatriz. A votação ocorreu nesta manhã na Câmara de Vereadores de Imperatriz. Há mais de um mês, parlamentares iniciaram uma campanha para recolher 7 assinaturas, o equivalente a 1/3 dos números de vereadores, para abrir uma comissão parlamentar de inquérito, para que autorizem o pedido de criação da CPI da Saúde. Os vereadores querem investigar 2 contratos da atual gestão municipal, sendo o primeiro contrato com dispensa de licitação de 2017 de R$ 3.633.512 e o outro de 2018 de mais de R$ 4 milhões. Os 7 vereadores que assinaram foram Bebé Taxista, Aurélio Gomes, Carlos Hermes, Sargento Adelino, de Tola, Ricardo Seidel e Pedro Gomes, sendo esse o último a assinar. Após a votação, o requerimento foi encaminhado à mesa diretora da Câmara, onde a partir de agora vai ser formada uma comissão de vereadores para compor a investigação da CPI. Bebé Taxista, o autor do requerimento, explica que o motivo do pedido de abertura de uma CPI se deu em razão de possíveis irregularidades quanto à estrutura e pagamentos no Hospital Municipal de Imperatriz. E de tanto ir no socorrão e ver os desmandos daquele socorrão e a forma precária do seu funcionamento, me motivou a correr atrás de documentos para ver como está sendo feitos os procedimentos, inclusive os pagamentos. A previsão é que nesta quarta-feira, dia 12, a comissão seja instalada oficialmente, onde serão escolhidos os membros da comissão por blocos partidários e logo após serão escolhidos por votação o presidente e relator. A Prefeitura de Imperatriz informou que não é ainda uma situação consolidada e que não foi notificada sobre o embasamento legal da CPI. Afirmou que se trata de um movimento político e que a atual gestão está trabalhando para garantir avanços na área da saúde. São 7 horas e mais 45 minutos. Vamos conferir agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá? A gente começa pelo portal dos Lençóis Barreirinhas, ali o cartão, a entrada dos Lençóis Maranhenses, né? Barreirinhas hoje com céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva ocasional isolada. Mínima de 25, máxima de 33, portanto você que vai conhecer os Lençóis Maranhenses hoje, pode chover por lá. Em Codó, hoje, céu parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva em Codó.
A mínima lá 25, a máxima em 35 graus é a previsão do Labinete Laboratório de Meteorologia da UEMA. Em Carolina, predomina pouca nebulosidade e ausência de chuva. A mínima prevista para o município é de 25 graus e a máxima 35 graus. Vamos falar mais 3 cidades aqui no nosso mapa. O NUGEL, Núcleo Geoambiental da UEMA, informa que em Barra do Corda, hoje, céu claro a parcialmente nublado é a previsão e ausência de chuva em Barra do Corda. Mínima 27, máxima 34 graus. Agora na Baixada Maranhense, Pinheiro hoje com previsão de céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional e isolada. Mínima de 25, máxima 31 graus. Na capital maranhense, você viu no começo do programa imagens ao vivo, tempo meio nublado, não é? Pois é, nebulosidade variável com possibilidade de chuva ocasional e isolada. E geralmente está chovendo ali no final do dia, né? A mínima hoje em São Luís é 25 graus e a máxima prevista 31 graus. Confira agora a tábua de marés. Na madrugada, a primeira maré alta com as 2 horas e 34 minutos da madrugada com 5,1. 9 horas e 1 minuto, daqui a pouquinho, hein? Maré baixa, você vê na tela. Às 3h04 da tarde, nova maré alta com mais de 5 metros. E às 21 horas e 27 minutos, maré baixa, a variação de marés aqui na capital, São Luís. Um acordo assinado essa semana entre o PROCON e o Tribunal de Justiça do Estado ficou acertado que o órgão poderá agora promover conciliações entre partes envolvidas. O termo de cooperação técnica foi assinado na última segunda-feira pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e o PROCON. O principal objetivo desse acordo é garantir maior celeridade na solução de conflitos entre consumidores e fornecedores. E essa conversa alcança resultado positivo, esse acordo pode ser encaminhado para a Justiça para ser homologado. E não alcançando o resultado positivo, toda essa atividade que foi exercida no processo administrativo do PROCON é aproveitada quando encaminhado para o Judiciário. E claro, o grande conquista de ter uma proposta de solução produzida por quem está ligado ao próprio setor responsável pela empresa. A partir de agora, ficará a cargo do PROCON promover a conciliação entre as partes envolvidas. Se não houver acordo, é que o caso vira processo administrativo e encaminhado à Justiça. No Maranhão, empresas de telefonia, TV a cabo e instituições de ensino seguem no topo da lista entre as mais reclamadas pelos consumidores. Nós temos muitos problemas com as operadoras de telefonia móvel, TV e internet, né? De fato, são as que são mais demandadas. Também a questão das faculdades privadas aqui na capital geram muitos problemas e, inclusive, isso refletiu no ranking do ano passado. A gente tem a Faculdade Pitágoras, a Oi, a SEMAI em 4º lugar, como as empresas mais demandadas, no sentido de que são demandadas e que não resolveram esses problemas. Antes mesmo desse acordo, o PROCON já atuava no sentido de solucionar os conflitos, buscando atender às demandas dos consumidores. Na audiência de conciliação, em que um conciliador do PROCON ele vai agir como um advogado do consumidor, tentando mediar esse conflito, né, a demanda do consumidor e a demanda da empresa. Muitos casos são resolvidos antes mesmo de chegar na audiência. E na audiência também nós temos muito sucesso nessa resolução de conflitos. E o que fazer quando as partes chegam a um acordo, mas no fim das contas, ele não é cumprido? Na eventualidade de descumprimento, caberá ao Judiciário impor as sanções legais e aplicar as medidas de satisfação, entre elas bloqueios de valores ou compromissos diversos que assegurem ao consumidor o respeito ao contrato firmado, ao acordo firmado e aos direitos que são reconhecidos. Hoje, dia 12 de junho, é dia dos namorados, você sabe, não é? E há quem diga que o amor não tem preço. É até verdade, mas os presentes, as lembrancinhas que geralmente são compradas para esse dia, não é? Não só tem preço, como a variação desses preços aqui na capital chega a mais de 700%. É o que revela uma pesquisa do PROCON Maranhão e o Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós. Eduardo, aí é difícil, viu? Complicado.
Pois é, Adalberto, uma variação aí acima de 700%, mas aí cabe ao consumidor, por conta disso que é importante essa pesquisa que é realizada pelo PROCON, que é justamente para informar a população, os casais aí nessa data, por exemplo, que é Dia dos Namorados, informar os casais aí aonde pode fazer a opção de comprar por um preço menor ou de acordo com o planejamento orçamentário, quem está com o dinheiro extra guardado, quer comprar de repente o produto de melhor qualidade, o produto melhor, mas tem a possibilidade também, a partir dessa pesquisa, de comprar o produto, às vezes até o mesmo produto pelo preço menor, e cabe também a pessoa pesquisar, aí no caso o casal pesquisar qual o presente melhor para ser dado de acordo com esse planejamento orçamentário. A gente está em um dos pontos principais aqui do Centro Comercial de São Luís, aqui na Rua do Passeio, bem próximo à Rua Grande, um dos principais pontos comerciais aqui do centro da cidade. A gente percebeu uma variação, Adalberto, acima de 700%, como você disse. Foram pesquisados vários objetos, entre eles o par da aliança, aí o pessoal que quiser garantir já o noivado, quer assumir um compromisso ainda mais sério. Também livros e flores, que são 3 itens que são bastante presenteados nesse período do Dia dos Namorados. As alianças, elas foram aí fiscalizadas, monitoradas pelos fiscais do PROCON em 11 estabelecimentos. Teve uma variação aí que chegou a 713%. Teve par de aliança, por exemplo, prata, o par da aliança que foi encontrado a R$ 59,00 em um estabelecimento comercial e em outro encontrado a R$ 480,00. Quer dizer, uma diferença acima de 700%, uma diferença muito grande. Teve também a questão das flores, que foi encontrada aí uma variação de 190%, uma variação também muito grande. O preço aí do arranjo pode ser encontrado de R$ 50,00 até R$ 145,00 o mesmo arranjo. E também a questão dos livros. Os livros também teve uma variação não tão grande quanto a questão das alianças e dos livros, das flores, aliás, mas também uma variação considerada de 34,23%. Um livro, um exemplar que pode ser encontrado em uma livraria ou papelaria R$ 26,00 e em outra R$ 34,90, o mesmo exemplar. Então, quer dizer, a pesquisa foi feita entre os dias 29 de maio e 7 de junho, já pensando agora no presente, nessa época do Dia dos Namorados, e serve aí para auxiliar as pessoas. As informações completas podem ser obtidas no site do PROCON, procon.ma.gov.br, para a pessoa que ainda não comprou, ainda não fez a compra do presente do Dia dos Namorados, quer fazer a compra, vale a pena pesquisar para tentar achar o local onde o preço aí do objeto que a pessoa quer presentear o amado ou a amada está mais em conta. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. É o nosso Eduardo Ericeira. Com essa variação de preço aí não tem amor que resista, né? Mas vamos encerrar para cima o nosso Bom Dia Maranhão nesse Dia dos Namorados. A gente vai encerrar. Lembrando que amanhã às 7 a gente se encontra, outras notícias no Portal MA10. Amanhã vamos entrevistar o professor Webson Madeira. Vamos falar sobre cultura, vamos trazer informações para você nessa área também no Bom Dia Maranhão desta quinta-feira, tá bom? Outras notícias no Portal MA10, fique ligado na nossa programação. A gente encerra no clima dos enamorados esse Bom Dia Maranhão de hoje, né? Nesse dia 12 de junho, para você tudo de bom. A gente se encontra amanhã às 7 aqui no Bom Dia com Marisa Monte, que a gente encerra hoje o programa bem no clima, né? Tudo de bom para você, até amanhã. Eu realmente não sei o que eu fiz para